cara que não tá lendo não vai tendo. Platão fez mais que isso. Foi em loco para estudar com os caras mais sábios que podia. E aí, quando ele volta, a crise política... É muito natural que quem está na vida intelectual se interesse pelo problema político. Porque o problema político impede a melhora da vida e tal. E para ele, o que impacta ele mais é o seguinte. Bom, o regime de Atenas matou o mestre dele. E o desespero dele é que a virtude é perseguida pelo governo. Então, quem é virtuoso não consegue prosperar. Então, ele pensa assim, eu não vou conseguir. Porque só pra gente lembrar, né? Porque Sócrates, o mestre dele, foi assassinado, digamos assim, injustamente, porque ele tinha uma crença diferente da que era estabelecida ali na região, né? Ele acreditava em um único Deus e estava formando a elite da sociedade numa visão de virtudes. E daí ele é acusado de ateísmo e corromper a juventude. Ou seja, ele estava com um pensamento que provavelmente era um pensamento mais evoluído do que existia ali. Isso. E o regime estava impedindo esse desenvolvimento. Então eles falam assim, bom, se ele fica ensinando esse monte de virtudes, os jovens vão começar a se revoltar contra o governo. E se ele ensina que só tem um único Deus, ele vai contra todos esses deuses politeístas gregos. Então ele vai desestabilizar a religião e o governo atual. Só que o que ele fala na Apologia de Sócrates, eu ensinando virtudes, não tem como estar corrompendo os jovens, eu estou desenvolvendo eles. Então, por definição, se eu ensino um cara a dar bem a cavalo, eu não corrompi a relação dele com o cavalo. Eu ensino um cara a desenhar bem, eu não corrompi a relação dele com o desenho. E eu não tenho como ser ateu, porque eu só não fugi daqui e eu só estou aqui dando testemunho desse negócio porque eu acredito em Deus, eu acredito que eu tenho uma alma imortal e que eu preciso dar testemunho da verdade. Então é por isso que eu não vou embora. Platão assiste isso muda a vida dele. Ele fala, na verdade, ele tem essa virada de chave tão grande quando ele vê esse episódio. E aí ele pensa, poxa, eu preciso destruir esse regime que destruiu meu mestre e transformar ele num regime de pessoas sábias e virtuosas. A obsessão dele é que quem tem que governar são os mais sábios. E aí ele fala o seguinte, mas Atenas não vai dar. A Sicília é um laboratório, é um teste, é um lugar que eu consigo ver se essas ideias vão dar certo. É um lugar que já é menos desenvolvido, já é menor. Um exemplo contemporâneo para as pessoas entenderem. Por exemplo, em El Salvador, o Bukele conseguiu praticamente zerar o crime. É um estado bem menor, mas você viu mudança de política pública e zerou o crime. Sim. Então o estado menor acaba que ele é uma espécie de... Não que a Sicília é geograficamente bem maior que Atenas, né? Mas em importância, em dinheiro, população e tal. Então, no estado menor, você consegue ver as coisas se elas vão dar certo. Por que ele quis... Assim, qual que é a motivação de você pegar e assumir um controle de algum lugar menor? Era uma questão egóica? No caso, ou era um teste para ele? Né? É um teste. Tá fazendo MVP. É um MVP, beleza. MVP de uma outra gestão. E uma coisa assim, é private equity, né? Ele vai comprar para dar certo. O detalhe é que ele não estava querendo que ele fosse o líder. Ele pegou um líder local para ser o líder segundo as virtudes dele. Tipo, para ser o mentor do cara. Não, faz sentido, porque você vai estabelecer um regime diferente, numa situação mais controlada e menor, e invalidando isso você expande. Sim. Beleza, faz sentido. E ainda ele coloca alguém ali para tocar o negócio, como se fosse um CEO da empresa, enquanto ele era o presidente, ele olha mais um ele é o presidente do conselho. Exatamente a história. Até porque ele acha, nessa fase, que deveria ter um conselho de sábios. E esse conselho tem um líder do conselho de sábios e esse conselho guia o líder do Estado. A ideia é muito boa, se nós olharmos. Até eu vi um meme fantástico na internet uma vez, que era mulheres com a máquina do tempo. Oi, vovó, que saudade, né? Homens com a máquina do tempo. Toma aqui, Platão, uma metralhadora. Tal. Agora você vai conseguir fazer o rei de Siracusa. Mas assim, não tinha metralhadora e eles perderam. E uma das coisas... Mas cara, eu sou muito simplista, mas tipo assim, não parece uma jornada muito complexa e difícil de você ter só pra ter uma vida tranquila? Não era melhor ele pegar todo esse ouro? O que fazer, cara? Tem um governo não é um tema... Você precisa entender o ponto de vista que o Guilherme nos trouxe. O intelectual, ele tem interesses diferentes de alguém que tem, como o Kaique disse, uma vida simplista. Um mundano. Não é um mundano. O interesse dele era esse. Até porque se fosse pra ver uma vida confortável... Bastava... Ele já tinha herdeiro, ele já tinha isso, ele veio disso. Pense que o conforto material é o ponto de partida dele. O que ele quer agora é deixar um legado grande, né? Esses caras são imparáveis, né? Quando o cara quer deixar um negócio pra terra... São imparáveis. Só que o problema é o seguinte, a coisa vai descambar e vai dar errado. E uma coisa... por que deu errado? Tem vários motivos. O cara no qual ele apostou não teve
Não foi macho na hora que precisava. Escolheu um líder frouxo. Outro erro que aconteceu foi que esse é erro dele. Ele chegou pro líder que estava sendo derrubado e falou, você é um tirano. Coisas assim que... Caramba. Obviamente entregaram um pouco... Chutou cachorro morto, né? Os caras brigaram, então, se desentenderam. Não. Isso é o líder que ia ser derrubado. Só que o problema é que quando você chama o líder ruim de tirano, ele age contra você, porque ele é um tirano mesmo, provavelmente ele era, ele vai agir contra. Então o que aconteceu ali é que eles estavam espertos em relação ao trabalho dele, atuaram contra, e o líder no qual ele apostou não conseguiu prosperar. E aí o problema disso, né, é que ele acaba sendo preso e transformado em escravo. Meu Então, Deus. Exatamente. Então Platão, ele vira escravo. Mas assim, só pra... Passou 10 anos que ele é maluco lá. Quanto tempo ele demorou pra rodar esse MVP inicial? Não, aí são alguns anos. Ele já viaja e fala, agora vamos começar a atuar na... Caramba. Voltei da jornada, entendi o negócio, vou mudar a política. Vamos lá. E aí ele viaja e fica alguns anos nisso. E aí ele veja que todas essas biografias de Platão são ultra não precisas, né? Tem estimativas são construídas, mas você lê lá, sei lá, Diógenes Laércio ou qualquer outra biografia dessas antigas, elas têm um alto grau de... Inclusive, os biógrafos da época muitas vezes escrevem, tem um rumor que não sei o quê, as coisas não têm um grau... Mas beleza, aí ele foi pego e foi escravizado. E o que acontece aí? Os alunos dele compraram ele. Porque os alunos daí, eles descobrem essa história, e aí os alunos se fingem de neutros e vão lá e compram ele. E falam, não, ótimo escravo esse, acho que vai ser bom para carregar umas caixas e tal. Compram ele, e aí soltam ele. E aí soltam ele e levam ele de volta para Grécia. Que isso, E aí, quando ele volta para Grécia, ele se desilude completamente com a política, como naturalmente. Ele fala, olha, a via política não está aberta, não tem o que fazer. Não tem solução política para agora e nós vamos ter que plantar para as próximas gerações. Então, quer dizer, o cara saiu da Grécia porque ele estava revoltado com a situação. Tá. E no final das contas, quando o cara teve liberdade, ele voltou para a Grécia. Exatamente. É tipo o cara que é comunista reclamando dos Estados Unidos, vivendo nos Estados Unidos e continua morando nos Estados Unidos? A comparação é um pouco ruim porque a visão dele é mais tradicionalista do que a do regime. Então, o cara que é comunista, ele está querendo uma revolta contra o sistema para ele ser menos tradicionalista. Então, o melhor comparativo seria um cara que está, sei lá, na Alemanha Oriental e sai da Alemanha Oriental para viajar o globo e achar uma solução para a Alemanha. É um comparativo melhor. Ou na Tchecoslováquia comunista. É melhor o comparativo do cara que é crítico de um regime socialista do que o contrário. Assim, até porque ele queria mais ordem, não... o que eu quis dizer ele era mais tradicional do que o próprio governo que estava lá na época. Com certeza. Inclusive, o que eu quis dizer foi assim, o cara ele foi um super crítico àquela região e quando ele teve a liberdade para voltar para qualquer lugar, ele voltou para a mesma região. Era o lugar mais legal, Por que eu tô falando? Cara, eu digo isso porque eu tive uma discussão agora nos Estados Unidos, que eu tava lá, com uma pessoa que tava metendo pau nos Estados Unidos. Você brigou lá, cara? Aí eu falei assim, então vai embora, pô. E aí a pessoa não vai. É tipo o brasileiro que reclama do Aí eu Brasil. falo, pô, você tá metendo pau aqui, você tem grana e você quer continuar aqui? Peraí. Entendeu? Isso, né? Usando uma metáfora dos Estados Unidos, é mais ou menos o cara chega o governo Biden e ele fala, cara, o governo Biden é um lixo completo que vai afundar os Estados Unidos. Então vai embora. Ele fala, tá bom, tô indo. E aí eu vou estudar o que tem no mundo de melhor para trazer para os Estados Unidos. Aí acabou o governo Biden. Aí o cara fala, cara, acabou o governo Biden, deixa eu voltar agora e ver se a gente consegue fazer, sei lá, o Elon Musk. Mas beleza, daqui de mesmo. Aí ele voltou pra Grécia. Aí isso foi solto pelos alunos dele, né? Isso. Ele foi solto pelos alunos dele e aí o que acontece? Ele passa por uma desilusão política muito grande, naturalmente. Ele fala assim, pô, continua uma porcaria isso aqui. Não, ele fala que não tem uma avenida para mudança aberta. Não é que ele não quer mudança política, é que ele fala, não tem avenida, não tem como fazer, não é uma questão de... Não é nenhum problema de não querer, né? E ele fala, bom, o caminho aqui vai ser educação. Eu não vou mais atuar na política, aliás, ele pula fora, ele não quer saber do debate, ele não quer saber da política do dia, ele não quer saber mais qual é o... Ele desistiu da validade. Quem é o cara... Ele vai pra iniciativa privada. E ele falou, eu vou fazer o meu negócio e eu vou fazer educação. Por quê? Se há uma esperança de mudar a sociedade, vai ser por meio da educação. A gente vai ter que forjar uma geração inteira. E é aí que vem o projeto da academia.
Então, Atena é a deusa da sabedoria e existe um jardim associado à deusa Atena, que é um jardim muito bonito, por sinal, e aí ele vai exatamente comprar esse lugar, que é um lugar histórico, vai ter uma importância grande, e ele vai montar a academia. Por isso, a academia é a primeira instituição de ensino superior que o mundo já viu. Porque normalmente, quando você fala de educação, o termo grego para educação é paideia. Paideia, paides é criança, paideia é educar a criança, forjar a criança. Agora, só uma coisa, a gente pulou já a teoria das ideias ou não? Não. Ainda não, né? A obra dele vai ser escrita só depois da academia, né? Tá. O principal da obra dele. E aí o que acontece? Ele vai exatamente na academia falar, bom, a educação das crianças é só um pedaço da educação. Forjar primeiras virtudes, o caráter da criança, os primeiros hábitos, tudo isso é fundamental. Só que acontece o seguinte, os adultos não são formados. Porque você está falando de líderes e adultos e herdeiros como eu, e guerreiros e generais, e esses caras não receberam educação. Eles, na verdade, receberam essa educação de criança, mas e agora? E agora os desafios da vida adulta? E os desafios mais profundos? E os desafios, na verdade, que o conhecimento mais profundo demanda maturidade. Aí que vem a academia, para levar o pensamento até os seus limites máximos, né? E aí a academia é a primeira instituição de ensino superior do mundo, e na academia, você, antes de tudo, tem que saber matemática, senão você já não entra. Primeira prova de entrada. Depois você tem que ter um autoconhecimento, você vai ter que mudar os seus hábitos. A academia não serve para quem quer um conhecimento teórico e não vai mudar de vida. Se você não vai ter uma vida reta, você aprendeu com os pitagóricos. Que o cara ia estudar com Pitágoras, ele tinha que fazer dieta, tinha que ter uma disciplina toda rígida. Então ele fala a mesma coisa na academia. Fala, cara, você quer entrar aqui, você vai ter que... inclusive falam que um dos centros da academia é a cozinha. A academia tem um restaurante dentro e ele faz uma dieta de alto nível, que eles comem proteína e outras coisas. Porque Platão fala, né, que se a dieta piora, a cidade decai. E ele fala que quando as pessoas começaram a comer menos proteína, ele não usa esse termo, mas ele chama de uma dieta hídrica, a cidade começou a perder todos os seus valores, as pessoas enfraqueceram. Então, na academia, os caras têm que comer comida... E tem um sentido isso? Ah, com certeza, né? Sabe que, por exemplo, hoje, a taxa de testosterona média dos homens cai 1% todo ano. E isso tem impactos tremendos. A proteína é fundamental para o desenvolvimento do cérebro. A taxa de testosterona cai em grande parte por causa dos óleos vegetais e tantas coisas que estão na nossa dieta. E o efeito disso é muito grande, porque testosterona, nos homens em especial, está muito associada à performance, tanto física quanto intelectual. Então, agressividade na tomada de decisão, ser mais ousado, ter uma clareza mental, está muito associada à testosterona. Se todo ano cai, hoje um homem, em média, tem 50% dos espermatozoides que um homem tinha nos anos 60. E isso, evidentemente, impactou a nossa sociedade. Você vê pessoas muito passivas, comparado a pessoas do passado que muitas vezes tinham uma segurança maior. Isso é visível. Então, e existe muitos estudos relacionando a problemas psicológicos a problemas hormonais, por óbvio, né? O cara tá com os hormônios desestabilizados, evidentemente ele vai ficar mais catatônico, mais fechado, né? E você vê também, quando a pessoa muda a dieta dela, o impacto é muito grande. Isso em N fatores. Então, Platão estava, na verdade, o nível de... Aliás, quase tudo que Platão fala, o nível de atualidade é meio assustador, porque você está falando de um autor... Então, o refeitório dos caras era tipo assim, mano, só uma alimentação top. É famoso, até que você bala. Comida era alto nível e dieta estrita. Que ele fala, vocês não vão ficar se intoxicando aqui, vocês vão lá ficar... enchendo a cara até tarde, comendo mel o dia inteiro lá fora. Aqui dentro, vocês vão ter que fazer disciplina. E tinha que fazer disciplina muscular. Então, era a famosa história que Platão levantava peso. E o cara tinha que estudar, os inimigos dele falam que ele ficava e... exibindo os músculos nas aulas. Isso quase certeza é ataque de inimigo. Que ele ficava flexing, né? O cara ficava assim, tá? Isso é praticamente certeza que é o que acontece, que ele era um cara forte. Ele ensinava assim, né? Olha que coisa, né? Não, às vezes ele usava uma regata, né? No penal game, né? Não, era só a toalhinha atravessada aqui. Pode ser. Por isso que eles exibiam os músculos, é só toalhinha. Então, mas isso, a ideia de que ele estava dizendo, com certeza é ataque
E provavelmente isso era forte Por mesmo, que as cara. pessoas lá se vestiam assim, cara? Existe algum sentido simplicidade, nessa cara. roupinha, É uma assim? roupa bastante prática, porque pensa primeiro que para produzir essas roupas modernas, você praticamente precisa de uma indústria. Elas são muito difíceis de ser produzidas. Vê a dificuldade que é para um alfaiate fazer um terno. Não é uma roupa fácil. Ele precisa pegar todo um contorno, ele precisa... A roupa... Essa roupa moderna... Pensa que uma toga, por exemplo, é um pano reto. É um tecido que você vai modulando o corpo. Então você consegue produzir várias togas com certa facilidade e cobrir o corpo numa roupa que é relativamente leve. Essa nossa roupa é praticamente customizada, né? Ela faz o formato do braço, ela faz o formato das pernas. É um tipo de vestimenta que, quando ela foi desenvolvida primeiro artesanalmente. Você ia fazendo a peça de cada pessoa, uma por uma. Então, e tinta, então, outro problema, né? A toga, ela é um tipo de roupa padronizada. Você consegue... Tá lá. E aí você vai colocando a tinta. A tinta quer dizer que você é um nobre, praticamente, no mundo antigo. Por exemplo, o roxo, que é uma cor difícil, em Roma é a cor do rei, do imperador. O imperador usa roxo. Então, o vermelho, alguns tons de azul, são cores muito difíceis de ter. Já são duas cores caras. O roxo é a mistura de duas cores caras, né? Por isso que azul e vermelho são usualmente cores da nobreza. Porque tingir a roupa, para nós agora, qualquer um vai lá no lugar e compra uma camiseta azul cor. e usa lá e bota e fala, nossa... Mas pense que no mundo antigo, como que você tira essas cores? Você tem que achar flores específicas, conchas específicas, tipos de coisas, e você vai extrair aquela tinta daquele processo. No mundo pré-industrial, caríssimas. Então a toga é um pano branco. Você vai lá e trata os materiais, coloca um pingente aqui e tá todo mundo vestido. Sim. E aí o cara que é da nobreza vai tingir um pedaço da toga e aí ele já desenvolveu. É uma roupa muito evoluída, comparado a dos bárbaros, por exemplo, que invadiu o Império Romano, que muitos andavam nus, ou era lã bruta. Você está falando de uma roupa que é confortável, né? Ela é macia ao toque. A roupa dos... Eu estava lendo esses dias a história do Caio Mário, do Império Romano, na verdade da República ainda, e aí os Cimbri atacam ele, e ele fala dos Cimbri praticamente nus na neve, que eram esses bárbaros do norte. Era uma marca do bárbaro isso, né? Então ele cultivava gordura para sobreviver ao frio, mas não as roupas. Então a roupa é um sinal de civilização Avançada. avançado. E a roupa deles é avançada para a época, sem dúvida. Mas enfim, ele então cultiva a dieta e aí começa o treinamento intelectual de todos. E aí a obra dele, e isso que é incrível, porque já é fruto de existir academia e dele ser rico, que é o seguinte, ele vai pegar essas teses todas, esse grande intelecto, e ele vai começar a escrever livros. O que é um livro para a época? Que a gente pensa também, o cara pegou uma caneta, desenhou. Os caras vão pegar uma tábua, caps lock, e ele vai bater na tábua, colocando as letras, letra por letra, até sair o livro. Então, produzir o livro da... Não, mas, cara, se eu Não tinha escrevo, papiro naquela um época? livro no computador, eu demoro um Mas ano. os gregos não vão usar isso. E isso daí vai se perder. Que fala Como que você papiro? preserva o papiro? Pensa, os egípcios fizeram, maravilha. Mas pense que você não preserva da mesma maneira que a tábua de pedra. A tábua de pedra, e é por isso que a obra de Platão vai sendo protegida, a tábua de pedra está lá. Cara, mas olha só, eu escrevo um livro, você fica um ano, você vai fazer resenha, tá no computador aqui, escreve... Cara, eu escrevo muito rápido. Bicho, pro cara italiano aqui, assim, ó... É uma vida pra escrever um livro. É uma hora para 2 capítulos. O cara tem o Platão, que isso, um cara cara? paciente. Uma página, não é possível. O fica cara lá. é um cara paciente. O cara ficou 10 anos fazendo Não, deve ter um intercâmbio. processo de escala aqui, onde deve ter um monte de gente que tá olhando pra ele. Não, E ele vai fala, editando gente, uma pros caras. página por semana, vamos com calma. Vamos com calma. Como que é esse processo? Com Você certeza sabe? eles podiam ter vários escrivãos. E uma coisa interessante, né? É que Platão, com essa dificuldade de produção, ele escreve os seus livros em formato de romance. Até porque ele vinha desse mundo do teatro. E a obra inteira de Platão é escrita em modo de diálogos. São conversas. Porque ele viu Sócrates debatendo com todas as pessoas. Ele fala, cara, o negócio maravilhoso é o Sócrates debatendo com os caras. Esse é o negócio genial. Ele fala, por que eu não faço toda a minha obra? Eu pego Sócrates e eu faço ele debatendo com pessoas e eu vou passar a minha filosofia
por meio desse debate. Então ele pega personagens icônicos da época, pensando... Fosse pegar o mundo atual, entendeu? Vou conversar com Steve Jobs, vou conversar com Xi Jinping, sei lá, entendeu? Essas pessoas são arquétipos de ideias, elas representam uma visão de mundo. E o Sócrates agora vai confrontar essas pessoas, dialogar com eles e passar a visão da filosofia dele num debate. Então, toda a obra de Platão, o corpus platônico, né? Eu já fiz vários alunos lerem a obra inteira de Platão. Até tem um amigo meu, professor em Cambridge, que ele fala, cara, eu não consigo fazer isso em Cambridge nem se eu apontar uma arma pros caras, não sei o que você fez, né? E ele é um sueco muito peculiar, assim, e aí ele é uma figura. Tava com ele agora, inclusive, teve um evento em Londres, encontrei ele. E aí, tava conversando com ele e ele falou isso, cara, é simples, né? Você tem que ter uma ordem pedagógica para fazer isso, que é o desafio maior. O cara consegue ler se ele lê na ordem correta, porque Platão montou esses diálogos numa ordem pedagógica. Ele fez para o cara começar, o cara que está bem iniciante, e para ele ir seguindo essa linha até os diálogos mais complexos. E a filosofia dele, que é brilhante, vem desses diálogos. Então a obra foi dada a partir das aulas, e essas aulas vão produzir obras. O mais avançado não está nos livros, que é a chamada doutrina não escrita de Platão, porque ele deixava o mais avançado só para as aulas presenciais. Para os alunos que já tinham lido a obra inteira, já tinham debatido por anos, e aí ele ia passar o conteúdo mais avançado. Mas nas obras escritas, você consegue chegar dos mais simples, como Laques, que é um diálogo Hípias maior, são diálogos muito simples. Diálogos o ponto de discussão é pequeno e nem tem conclusão, até Leis, que é o último diálogo de Platão, que é extremamente avançado. Então é interessante porque... ele consegue pegar uma filosofia extremamente complexa, que é a dele. Ele consegue botar numa ordem pedagógica e um plano inclinado perfeito, em forma de romance, e passar todas as ideias. Isso é tão incrível que nenhum outro filósofo replicou o mesmo modelo. Não tem filósofo notório que fez a obra inteira dele por diálogos do mesmo estilo de Platão, e que conseguiu fazer um projeto pedagógico tão dado. Por isso que Platão é o meu autor favorito para ser o primeiro cara que a pessoa vai ler quando lê filosofia. Porque você está vendo a estrutura de diálogo, que é menos intimidador do que você pegar o texto de Aristóteles, que vai vir um monte de conceito empilhado. Então você está vendo uma conversa, isso dá uma certa... e você já consegue dar um livro introdutório para o cara de bate-pronto. Fala, pega esse Laques, lê isso aqui. O primeiro livro de Platão inserido seria qual? A ordem pedagógica que eu desenvolvi, que eu uso lá na Filosofia do Zero, eu faço primeiro o cara ler a Apologia de Sócrates. Porque ele vai ter a noção do mestre do Platão antes dele entrar na sequência dos diálogos. Vai ter noção do quão grandioso ele é. Exatamente, e vai ter noção do que era o pensamento do mestre que influenciou Platão. Depois eu faço o cara ler os diálogos introdutórios. Dois diálogos muito simples para começar a ler Hípias Maior e Laques. Um é sobre coragem, outro é sobre beleza. 2 diálogos mais profundos, para o cara já escalar um pouco, subir um pouco no nível de dificuldade, são Críton e Eutífron. Por que eu faço essa ordem? Críton e Eutífron se passam logo antes da morte de Sócrates. Então eles são diálogos feitos para serem lidos junto com a Apologia. Só que eles são mais difíceis. E aí o aluno não está acostumado com o negócio. Então por que eu desenvolvi assim? O cara primeiro tem uma experiência, que é a morte de Sócrates, que é o episódio fundador do negócio todo. O cara já eu gosto que o cara comece com um highlight. Porque se ele começa com... porque se o cara começa com uma cena que não é boa... É igual quando você vai ver um trailer de um filme. Você tem que ter um mínimo do que é o auge do filme. Sim. Porque como o começo do filme é lento, ainda mais o cara que nunca leu filosofia antes, ele vai achar chato quando ele começar a entrar na primeira discussão. Beleza, então ele tem uma primeira cena poderosa, que é a morte de Sócrates, que ele só vai entender profundamente mais pra frente. Aí depois eu faço o cara ler Laques e Hípias, que é o mais introdutório, é o mais simples. Porque daí ele não vai se sentir frustrado que ele tá lendo uma coisa difícil demais pra ele. Então ele já teve um highlight bom, ele já sabe que vai vir coisa forte pela frente, só que agora ele tem um livro que dá um conforto intelectual pra ele. Aí depois eu faço o cara ler livros como Críton e Eutífron, porque ele já sabe a referência ali, que é a morte de Sócrates. Não é novidade pra ele o que eles estão contando. Mas ao mesmo tempo ele já teve o desafio intelectual de ter que lidar com o Laques e com Hípias, então agora ele já é um veteraninho, um mini veterano da obra, e ele consegue segurar um diálogo um pouco mais complexo. Veteraninho é bom.
Um mini veterano. Mini veterano. É um escoteiro nível 2, né? Primeiro grau do jiu-jitsu, ele pegou o primeiro grau. Cara. E aí agora, vai ter um plano até ele chegar no mais avançado. Cara. Aliás, a 3 Company, a 3 Corações tem soluções para sua empresa. Olha, eu inclusive tá tomando café aqui. Eu tô toda hora tomando café 3 Corações. Aqui na empresa, todos nós tomamos 3 Corações, nossos colaboradores, nossos convidados. Ela está com a gente já há 4 anos. E se você também quer 3 Corações na sua empresa, deixar um QR Code aqui na tela, aqui na descrição também. É um grande parceiro nosso e não é só a gente falando por falar. A gente usa, toma e adora. Já visitou a fazenda deles, várias coisas. É muito legal. Então, fica aí o nosso obrigado para 3 Corações e o nosso convite para você que segue e acompanha o Primocast para que você tenha também na sua empresa, tá?